Paz do Senhor, adolescentes, como vocês estão? Estamos caminhando para o final da nossa revista, chegando à penúltima lição que tem por título O Amadurecimento Cristão. Após termos aprendido sobre os dons espirituais, um a um, sabermos a importância e a sua finalidade e de conhecermos o fruto do Espírito, agora vamos falar de amadurecimento e crescimento, ou seja, depois de recebermos todo esse conhecimento, não podemos continuar indiferentes ou continuar da mesma forma, mas precisamos conhecer e seguir em conhecer a Deus. Isso faz parte do amadurecimento. Em cada fase da nossa vida, existem coisas que aprendemos e adquirimos habilidades, para executar algumas tarefas, certo? Por exemplo, uma criança de 1 ano não consegue ser um escritor. Por quê? Horas. Porque ele não sabe escrever. Isso se dá porque o amadurecimento cognitivo dessa criança não está pronto para que ele aprenda a escrever. Então, escrever está além de sua maturidade cognitiva. Por outro lado, essa criança diz palavras e compreende indicações de frases simples como onde está o brinquedo? Da mesma forma, para vivermos com mais intensidade e conseguirmos realizar aquilo que Deus tem para nós e seus dons que estão disponíveis para buscarmos, precisamos de um amadurecimento espiritual. Porém, diferente do amadurecimento físico, que está muito ligado à idade e a agentes biológicos, o nosso amadurecimento espiritual não se limita à idade ou qualquer outra condição biológica, mas em nosso relacionamento espiritual com Deus. Por isso mesmo você, um adolescente, pode buscar esse amadurecimento espiritual. No entanto, a infância, a adolescência, a juventude não pode ser ignorada. Você precisa viver cada uma delas. Você não pode saltar etapas do desenvolvimento, pois ainda é tempo de brincar, é tempo de descontrair e levar a vida com mais leveza, que é natural da nossa idade. Paulo, em 1 Coríntios 13:11 diz: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Isso não quer dizer que a infância ou a adolescência deve ser esquecida, ou não deve ser vivida, da forma correta. Mesmo porque o mesmo Paulo, ele dá um conselho muito importante para Timóteo. Timóteo, que era um jovem, maduro na fé e que mesmo com pouca idade já ajudava Paulo em suas viagens missionárias e pastoreava. Ninguém despreze a tua mocidade, mas torna-te o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4:12. Ele também fala sobre maturidade. Vocês já viram aquelas pessoas que mesmo sendo adultas, mas se comportam como crianças? Pois bem, é sobre isso que Paulo estava falando. Cada um de nós devemos viver cada etapa de maneira correta. Não podemos pular etapas ou queimar fases. Em 1 Coríntios 14:20, Paulo descreve mais um pouco sobre isso. Irmãos, não vos torneis meninos no juízo. Na malícia, contudo, sede crianças. Mas no juízo, tornai-vos homens feitos. O tempo passa, e com ele vem o amadurecimento, o que é natural e necessário para o desenvolvimento saudável de qualquer pessoa. E é neste caminho que vamos seguir na lição de hoje. Você não precisa ser um jovem que não se diverte ou vive sua juventude e adolescência, mas precisa buscar o amadurecimento, tanto em sua vida cotidiana como em sua vida espiritual. Assim como você segue os seus estudos e projeta qual curso que você deseja fazer, qual faculdade você quer cursar, qual emprego você quer ter, você precisa buscar o amadurecimento espiritual através de algumas atitudes que iremos falar a seguir, para poder projetar o seu futuro no reino de Deus. Infelizmente, nós vemos muitos jovens e adolescentes que sonham e projetam suas vidas cotidianas, mas não têm nenhum sonho ou projeto na sua vida espiritual. Vivem numa inércia e não buscam saber de Deus qual é o plano ou o projeto que Deus tem. Vivem incompletos, sentindo um vazio, um buraco em si. Isso é porque não estão cumprindo completamente o seu propósito. E sem o adequado amadurecimento, não sabem como agir. Ou outros que se lançam em ministérios de pregação, louvor, músicos, enfim. Mas sem ter um amadurecimento espiritual e se tornam alvos fáceis para que o inimigo possa derrubar, enganar e destruir.
ficam mais propensos às quedas. Tópico 1. Crescendo e aprendendo. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2,52. O nosso Salvador é a melhor pessoa que podemos encontrar para falar sobre amadurecimento espiritual, mesmo em sua pouca idade. Aí você pode falar, Jonathan, mas ele era Deus. Ok, você está certo. Mas ele também era 100% humano quando viveu aqui, exatamente para nos dar o exemplo. Olha esse versículo. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2, do 21 ao 24. Bom, mas voltando a falar sobre o verso de Lucas que nós abrimos o tópico, à medida que Jesus crescia, ele se tornava agradável a Deus e às pessoas que estavam em sua volta. Da mesma maneira, nós precisamos amadurecer e sermos pessoas agradáveis, tanto para Deus como para aquelas pessoas que convivem com a gente. Quero aqui abrir um parêntese. É fato que na adolescência nós estamos com os hormônios da flor da pele. A mudança repentina, faz parte do processo. Ora estamos bem e outra hora alguém fala um A, já ficamos irritados e acabamos sendo grosseiros. É verdade que as meninas também acabam passando pelos seus ciclos da TPM, o amadurecimento psicológico e espiritual. Para que nesses períodos possamos administrar de forma sensata cada um desses momentos. Precisamos ter o fruto do Espírito da temperança, mansidão, domínio próprio, a longanimidade. Enfim, não podemos sair despejando em todos a nossa ira. E nem sermos orgulhosos de não pedir perdão quando falhamos. A TPM ou adolescência não pode ser desculpa para a falta de educação e as grosserias, ou a falta do autocontrole. Isso demonstra claramente uma falta de amadurecimento, mas nós, servos do Deus Altíssimo, devemos portar como tal e procurar o amadurecimento psicológico e físico e espiritual, para que assim como já dissemos em Timóteo, possamos nos tornar exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12, a parte B. A vontade de Deus para a sua vida como ovelha do bom pastor, Jesus, é o seu progressivo crescimento espiritual, até chegar à maturidade cristã. E para isso existem algumas atitudes e ações que nos ajudam a ter esse contato maior com Deus e crescer espiritualmente. Nos tornamos crentes maduros espiritualmente e não está ligado ao tempo de igreja, Mas são alguns exemplos como integração nas atividades da sua igreja. Uma das formas de ter amadurecimento espiritual é a convivência com nossos irmãos, aprendendo a cada dia, desenvolvendo entre a igreja os dons espirituais. Em diversas passagens vemos a palavra de Deus nos orientar a respeito da união entre os irmãos. O quão valiosa é a vida daqueles que andam em união. Somos parte de um só reino e por isso devemos estar integrados com as atividades e os eventos deste reino. A igreja primitiva vivia em união, e essa imersão do viver como um só corpo, como diz em Atos 4,32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Segundo, medite na palavra de Deus. O salmista nos diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. O profeta Oséias, em seu livro, no capítulo 6, o versículo 3, diz: Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Para termos uma vida espiritual madura, precisamos do conhecimento da palavra de Deus. Meditar vem do termo de origem latina e tem vários significados, incluindo reflexão, estudo e prática. Ou seja, não é apenas uma leitura pela leitura, mas refletir sobre o que está sendo lido.
estudar, que nada mais é a busca do conhecimento, e a prática, pois de nada vale saber sobre a palavra de Deus e não pôr ela em prática. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Tiago 4:22. Cultive os momentos de oração. A oração nos aproxima de Deus e nos afasta do pecado. Grandes homens e mulheres de Deus sempre mantiveram momentos de oração. Aí eu quero trazer 2 exemplos. Raquel foi a segunda esposa de Jacó. Sofreu durante muito tempo com a esterilidade. Ela chegou a dizer a seu marido que, se não tivesse filhos, iria morrer. Gênesis 31. Nesse tempo, o texto bíblico de Gênesis 30 indica que Raquel orou muito ao Senhor quando ela finalmente concebeu. O escritor de Gênesis registra este evento dizendo: "E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre." Gênesis capítulo 30, versículo 22. Raquel foi a mãe biológica de 2 filhos de Jacó: José, que se tornou governador do Egito, e Benjamim. Paulo de Tarso foi o maior missionário da história da igreja. O apóstolo dos gentios teve uma vida dedicada à oração. Após a sua conversão, inclusive, por várias vezes ele exorta os crentes acerca da importância da oração da vida cristã, orando em tempo todo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Terceiro, procurar fazer a vontade de Deus. Que seja feita a tua vontade. Mateus 6:10. Essa expressão está na oração que Jesus nos ensinou. Quando a vontade de Deus é feita, o crescimento espiritual acontece. Vemos milagres quando seguimos a vontade de Deus. Assim como Pedro, mesmo tendo passado a noite inteira pescando e nada conseguiu, quando ouviu a orientação de Jesus, disse: "Sobre a tua palavra lançarei a rede." Ele não questionou, não argumentou que já tinha tentado, que não deu certo, que já tinha tentado a noite inteira, mas ele apenas obedeceu e ele viu o milagre. Até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Se Deus é o Senhor, sigam-o, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, não respondeu. 1 Reis 18:21. Se somos verdadeiramente cristãos e servos de Deus, e filhos e cordeiros com Cristo do céu, que possamos ter essa também a sensibilidade da obediência, de seguir a vontade de Deus para nossas vidas. Tópico 2. Tendo responsabilidade nos dons espirituais. Como já vimos e conversamos nas últimas aulas, os dons devem ser usados com responsabilidade. Responsabilidade que é uma característica de quem tem maturidade. Eles devem ser usados a fim de auxiliar a nossa vida espiritual, ajudar e edificar a nossa igreja e a sociedade. Eles não devem ser moeda de troca para outros favores, ser usados como profissão ou também uma maneira de enriquecer e tirar proveito da fé das pessoas. E mais, nós precisamos agir com maturidade. Vejamos o exemplo que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios. Porque em tudo fostes enriquecidos, nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo dos 5 ao 7. Mas lá no versículo 11, ele nos traz uma outra informação. Porque a respeito de vós, irmãos meus, foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Por isso que Paulo escreveu essa carta, a fim de corrigir e orientá-los como se deve proceder. Como dissemos, a maturidade ela só vem através da meditação da palavra de Deus, oração e obediência, e convivência com a igreja. Ter o dom não nos torna maduros, mas devemos buscar a cada dia crescer na graça e no conhecimento, a fim de nos tornarmos crentes maduros e vasos usados na mão do Senhor. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Provérbios 4:18. Ou seja, nossa vida é um processo.
A cada dia vamos nos aperfeiçoando e melhorando. A cada dia vamos aprendendo e amadurecendo. O fruto do Espírito, por exemplo, são virtudes que devem estar presentes para o bom aproveitamento dos dons. Portanto, é preciso ter responsabilidade para desenvolver tais virtudes, a fim de que a utilização dos dons espirituais não se transforme em uma verdadeira confusão, como estava ocorrendo entre os irmãos da igreja em Corinto. Um cristão maduro e responsável não busca apenas o poder e os dons do Espírito, mas conjuntamente busca desenvolver uma vida de comunhão com Deus, íntegra e santa, afastando-se do pecado, de forma a ser uma bênção para todos ao seu redor. Quero agora trazer para vocês um trecho que está disponível na lição dos professores que fala sobre a maturidade e a imaturidade. Preste atenção. Certa vez um telegrafista desempregado foi à estação de trens responder ao anúncio de uma empresa ferroviária. Encontrou a sala cheia de candidatos. De repente, em meio ao ruído de trens e ao vozereio dos passageiros, ele ouviu uma mensagem transmitida por código Morse. O primeiro a entrar no escritório conseguirá o emprego. O rapaz estava atento, ouviu a mensagem, entrou e foi contratado. Você quer saber o que é maturidade? É poder ouvir a voz de Deus, mesmo em meio ao barulho e à confusão presente do século que nós estamos vivendo. A experiência de uma vida bem ajustada com Cristo compreende na facilidade de ouvir, entender e reagir adequadamente às realidades espirituais. Já a imaturidade situa-se exatamente no extremo oposto. O imaturo olha, mas não enxerga. Ouve, mas não entende. Aproxima-se do florescimento, mas não frutifica. Embaraçado pelas suas paixões, procura alcançar a glória da completa conformidade como o Filho de Deus, mas só consegue caminhar tropeçando. A primeira e mais importante tarefa do candidato ao crescimento espiritual é se apossar dos valores eternos e a supremacia da lei do Espírito, que nos levará a descobrir o método de Deus em aguçar devidamente o sentido. A espiritualidade autêntica é regida por uma perspicaz capacidade de discernir o divino do humano, o que procede do espírito do que procede da carne, o que agrada e o que ofende a glória divina. Permanecer como um menino no entendimento, como dito em 1 Coríntios 14, 20, é sujeitar-se infantilmente à autoridade da velha natureza de Adão. Você já observou uma criança faminta? Tanto poderá ingerir comida boa e saudável como alimento deteriorado. Falta-lhe seletividade. Não menos ingênuo é um garoto que, vendo o colega chutar uma bola de couro, faz o mesmo com um frágil balão e ploft, já era um balão. E tudo porque não teve a capacidade de calcular o grau de resistência entre ambos os objetos. Poderíamos citar outros exemplos, mas essas ilustrações, embora singelas, servem para exteriorizar a percepção de muitos cristãos em relação ao mundo espiritual. Tópico 3. Deus quer me usar? A resposta dessa pergunta é um grande sim. Sim, Deus deseja usar a sua vida mesmo sendo apenas um adolescente com pouca idade. Na escolha de Deus, Ele não vê como nós, assim como Ele disse a Samuel. Ele nos diz: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. Se Deus ver em você um coração quebrantado, voltado à sua obra, disposto a fazer a sua vontade, Ele com certeza usará a sua vida para a glória do nome dele. Basta apenas seguirmos a vontade de Deus, e como diz em Romanos 12, 2, ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes dizemos como o profeta Jeremias: ah, Senhor, Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Jeremias 1, 6. Ou falamos como Moisés, quando o Senhor o chamou para libertar o povo de Israel do Egito. Então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua.
Êxodo 4:10. E por mais que Jeremias e Moisés apresentassem tantas desculpas para não fazer aquilo que o Senhor estava chamando, colocando tantos empecilhos e impedimentos, Deus sempre tinha uma resposta. Para Jeremias ele disse: Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante dele, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias 1, do 7 ao 10. Para Moisés ele respondeu, e disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei como a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Êxodo 4, versículos 11 e 12. Deus nos conhece e sabe as nossas limitações. Não precisamos relembrar como se Deus não conhecesse todas as coisas. Mas se Ele te escolheu e te chamou, Ele te dará capacidade de realizar, assim como Ele fez com Gideão. Por mais que de primeiro Gideão tenha conseguido muitos homens para a guerra, Deus apenas permitiu levar 300, para que eles não se gloriassem neles mesmos, mas reconhecessem que foram abençoados pelas poderosas mãos de Deus. Da mesma forma, Deus é conosco. Apesar das nossas limitações e defeitos, Deus nos usa, porque nós somos vasos e dependemos das mãos do Senhor. Para você refletir um pouco, podemos citar a frase ouvida por um jovem vendedor de sapatos nos Estados Unidos, que se tornou um dos maiores evangelistas do século XIX, Dwight Moody, eu acho que é assim que fala, que certa vez ouviu: O mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue a Ele. Ao ouvir essa frase, ele decidiu ser esse homem totalmente entregue a Deus e mudou a sua geração. Definitivamente Deus quer usar você, independente da sua idade. Por isso, entregue-se totalmente a Ele, diariamente, e submeta-se à sua soberana vontade. Fazendo assim, você será usado poderosamente para impactar essa geração. Bom, gente, por hoje é isso. Não se esqueçam das atividades, tá? De me enviar lá no meu WhatsApp as respostas. E se você quiser rever alguma lição que você perdeu ou gostaria de rever, agora no final do vídeo eu vou colocar o link para a playlist das lições da Escola Dominical e também o link direto para a última lição que foi ministrada pelo irmão Beto. Um forte abraço, até mais, e a paz do Senhor.